Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, me chamo Luciene Targa e sou artesã do site luartescrochê.com. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Na aula de hoje, ensino como fazer este lindo motivo de crochê, que pode ser usado como porta-copos, soprados ou até mesmo tapete. Para os iniciantes no crochê que desejam aprender mais sobre crochê para desenvolver suas peças sozinhas, eu desenvolvi para os meus alunos o guia de crochê completo e vou estar deixando aqui na descrição e nos e-cards interativos o link do guia do crochê completo para quem tiver interesse. Caso você esteja vendo este vídeo fora do YouTube ou em algum site parceiro e não tiverem um acesso aos links, vocês podem estar acessando o site luartescrochê.com direto do seu dispositivo e lá procurar pelo guia de crochê completo. Espero que gostem da aula de hoje. Vamos lá? Para o início do nosso trabalho, nós vamos começar aqui com o anel mágico. E vamos subir aqui nele agora 5 correntinhas. Na sequência, nós vamos colocar agora um ponto alto. E separar por 2 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui dessa maneira até formar aqui dentro um total de 8 pontos altos. Vou ajustar um pouco o anel mágico para ficar melhor para trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Vamos fechar aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, com 2 correntinhas. E vamos fechar aqui agora no primeiro pontinho. Nós trabalhamos com ponto baixíssimo. Vamos apertar o anel mágico. Agora, aqui na sequência, eu vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. No ponto de base. Vou subir aqui 2 correntes. Vou fazer, aqui no caso, uma laçada, 2 laçadas, que com esse ponto inicial vai totalizar 3 laçadas do ponto puff. Fecho todos os pontos juntos. Espaço novamente com 2 correntes. E no próximo espaço, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3 laçadas, que é correspondente a um ponto puff. Vou fazer 3 correntinhas. E novamente eu vou trabalhar um ponto puff dentro do mesmo espaço. Um, 2, 3. Esse ponto aqui, puff, trabalhado 2 no mesmo espaço, separado por 3, ele vai estar formando um dos 4 cantinhos que a gente vai precisar no início do trabalho. Então, agora aqui na sequência, eu trabalho 2 correntinhas.
Faço um ponto puff com 3 laçadas, 2 correntinhas de espaço. Agora eu vou fazer aqui o outro cantinho do nosso trabalho. 1, 2, 3 laçadas, vamos fechar tudo junto. Vamos separar por 3 correntinhas para formar o nosso canto. Na sequência, 2 correntinhas, mais um ponto puff dentro do espaço com 3 laçadas. Separo por 2 correntinhas. Agora, aqui, novamente, nós vamos inserir 2 pontos puff aqui, para fazer outro cantinho com 3 laçadas. 3. Vamos separar com 3 correntinhas. Outro ponto puff. Vamos separar por 2 correntinhas. Vamos colocar aqui agora um ponto puff com 3 laçadas. Vamos separar por 2 correntinhas. Aqui nós vamos inserir 2 pontos puff, que é outro cantinho com 3 laçadas. Separados por 3 correntinhas. Vamos fechar todo junto. Agora, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas e juntar aqui no início do trabalho, terminando aqui agora a segunda carreira. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, nosso trabalho na segunda carreira, ele ficou assim, ó, com 2 pontos puff aqui, formando os 4 cantos, separado por 3 correntinhas. Bom, agora que nós fizemos aqui, ó, a carreira do ponto puff, nós vamos fazer a carreira de ponto alto. Então, aqui, nós vamos voltar no próximo ponto aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E no espaço aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, vamos só recordar. Então, nessa carreira aqui, que vai ser de ponto alto, aonde tem um espaço de 2 pontos altos, aliás, 2 correntinhas inferior, eu vou estar trabalhando 2 pontos altos. Aí, onde tem o puff, eu vou estar trabalhando um ponto alto em cima dele. E no canto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, em toda a sequência do trabalho, onde nós vamos trabalhar aqui a carreira do puff, a carreira do ponto alto, a carreirinha do V. Então, todo cantinho, onde estiver a carreira do ponto alto, o canto, o aumento e a virada vai ser feita dessa forma. Então, aqui nós fizemos o canto com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Nós damos sequência aqui no trabalho com um ponto alto em cima do ponto puff, 2 pontos altos aqui onde tem 2 correntinhas.
Um ponto alto em cima do ponto puff. 2 pontos altos aqui onde tem 2 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto puff. Dessa maneira aqui a gente já tá fazendo o aumento no trabalho e a viradinha. Trabalhando dessa forma, você pode fazer o tamanho que você quiser. Então, agora aqui dentro nós vamos trabalhar 2 pontos altos, que já vai equivaler ao aumento e à virada. 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Dando a sequência, ponto alto aqui sobre o ponto puff. 2 pontos altos. Ponto alto sobre o ponto puff. 2 pontos altos. Ponto alto sobre o ponto puff. Agora, aqui na nossa virada, o aumento com 2 pontos altos. Três correntinhas. 2 pontos altos. E a sequência dos pontos aqui novamente, olha. Um ponto alto no ponto puff. 2 pontos altos. Um ponto alto no ponto puff. 2 pontos altos. Um ponto alto no ponto puff. Aqui no nosso canto, nós vamos fazer o aumento e a virada. Então, aqui ficará 2 pontos altos. 3 correntinhas. E 2 pontos altos. Na sequência de pontos, vamos fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos. E vamos fechar aqui o nosso trabalho com ponto baixíssimo. Então, o nosso trabalho, ele já tá ficando assim, ó. Ele, na verdade, ele já recebeu a moldurinha do ponto alto. Então, nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar agora o ponto em V. Então, pro início dela, nós vamos subir aqui 4 correntinhas. Já vai ficar o equivalente a um ponto alto, uma correntinha de virada. No mesmo ponto de base aqui, vamos inserir um ponto alto. Aí, nós vamos pular 2 pontos de base. 2 pontos de base. E no próximo, nós vamos fazer um ponto alto. Separado por 2 correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, agora, sem espaçamento entre um Vzinho e outro, nós vamos pular aqui, ó, 2 pontos de base. E aqui no nosso cantinho, lembrando que o canto correspondente à carreira desse V também vai ser sempre feito da mesma forma, independente na carreira que você tiver.
Então, o canto aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto novamente, uma corrente e um ponto alto. Então, esse daqui, nessa carreira, vai ser o nosso aumento e a virada, sempre em todas as carreiras que tiver esse ponto V. Certo? Então, vai ficar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Aí, na sequência da carreira V, nós vamos continuar aqui. Pula 2 de base. Vamos fazer um ponto alto, separado por 2 correntes. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Vamos pular 2 pontos. Vamos fazer aqui. Um ponto alto, separo por 2 correntes, mais um ponto alto, no mesmo ponto de base. Vamos pular 2 espaços. Um ponto alto, 2 correntes. Ponto alto novamente. Vamos pular aqui 2 espaços. Ponto alto. 2 correntes. Chegamos aqui na viradinha novamente, ó. Então, agora aqui nós vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Se vocês optarem por marcar a receita para não ter que ficar voltando o vídeo, sempre vai ser essa no canto. Agora aqui eu vou continuar na sequência do trabalho e volto com vocês. Cheguei aqui na minha última carreira do nosso ponto V. Vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio do ponto V com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas. E vou começar a trabalhar um ponto puff aqui. 1, 2, 3. Sempre com 3 laçadas. Vamos fazer aqui o espaçamento de 2 correntinhas. Lembrando que quando for a carreira do ponto puff, sempre vai ser feito dessa maneira. O ponto puff, 2 correntinhas, ponto puff, 2 correntinhas. Dentro do V, o ponto puff, 2 correntinhas. O que vai, às vezes, confundir um pouco o iniciante é o nosso canto aqui, onde a gente faz a alteração de aumento e a divisão para virada. Então, aqui novamente um ponto puff. Aqui no nosso canto, nós vamos dar a sequência. Vamos fazer aqui um ponto puff. Duas correntinhas. E no nosso cantinho de virada, nós vamos inserir agora 2 pontos puff separados por 3 correntinhas. Então, ponto puff com 3 laçadas.
3 correntinhas, novamente outro ponto puff com 3 laçadas. Duas correntinhas de separação. No próximo vezinho, ponto puff. Duas correntinhas, ponto puff, duas correntinhas, ponto puff, duas correntinhas. Vou trabalhar mais um cantinho, para não deixar muita dúvida dessa carreira do ponto puff. Um ponto puff. Duas correntinhas. Nós estamos chegando aqui na viradinha, ó. Então, aqui ainda nós vamos inserir um ponto puff. Duas correntinhas, e dentro da virada aqui novamente, nós vamos inserir aqui os 2 pontos puff, só que separado por 3 correntinhas, ó, um ponto puff, três correntinhas, novamente outro ponto puff. Vou trabalhando aqui na sequência dessa carreira, com duas correntinhas e o ponto puff. E volto com vocês. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo e repetitivo, cansativo, eu vou deixar claro aqui para vocês que esse trabalho, a sequência dele sempre vai ser essa daqui, do ponto puff, da carreira de ponto alto e do V. São essas 3 carreiras, que aqui no caso eu fiz meu ponto puff, eu ia continuar aqui com a carreira de ponto alto. A única coisa que vocês não podem esquecer é a sequência dele e o aumento dos cantos. Caso você tenha alguma dúvida aqui nos cantos, você pode estar voltando o vídeo até na carreira correspondente que você tiver, para estar relembrando os aumentos, como é feito dentro nos cantos. Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e volto com vocês para estar ensinando o bico de acabamento que eu fiz. Terminei aqui o meu trabalho, ele ficou com 38 centímetros. E eu fiz aqui uma última carreira antes do acabamento, toda em ponto alto. Separado aqui por 2 correntinhas. Então, agora, para fazer o bico, eu vou subir aqui 2 correntinhas, mais 2 correntinhas, vou voltar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de cima para baixo. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, faço mais 2 correntinhas e tombo o ponto de maneira que eu não estique muito e nem deixe frouxo. Então, é só deitar ele onde o ponto inclinar, eu faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo ponto, esse pontinho picô em todo o trabalho. Então, novamente, subo aqui 2 correntinhas, mais 2 correntinhas, volto aqui no terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, faço mais 2 correntinhas, tombo o ponto, e um ponto baixíssimo onde ele indica que não fica nem frouxo e nem muito solto. Vou fazer mais uma vez só para vocês pegarem a sequência. 2 correntinhas, mais 2 correntinhas,
volta aqui no terceiro, na terceira correntinha de cima para baixo, um ponto baixíssimo. Novamente, 2 correntinhas. E vamos travar aqui com ponto baixíssimo, onde ele tombar. Essa é a sequência aqui que eu vou fazer de acabamento, na volta de todo o meu supply. Pessoal, aqui já tá o meu trabalho pronto. Biquinho de acabamento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar sua avaliação e seus comentários aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima!